Olá, boa noite. Amanhã termina o prazo para a venda de veículos com o IPI reduzido. Durante mais de um ano, o governo federal incentivou a venda de carros como uma forma de evitar que a crise mundial atingisse o setor. Deu certo, as vendas têm batido recordes. Só nesse mês de março, o número de veículos novos circulando deve chegar a 320 mil, o maior número da história. A marca anterior havia sido registrada em setembro, quando foram vendidos quase 310 mil automóveis. Mas o aquecimento nas vendas de automóveis também traz problemas para as cidades. Será que os municípios estão preparados para absorver tantos veículos? Como evitar os problemas de tráfego, como congestionamentos e acidentes? Com a palavra, Eduardo Ratum é engenheiro civil, professor da área de transportes da Universidade Federal do Paraná. Clóvis Ultramari é arquiteto e urbanista, professor do doutorado em gestão urbana da PUC Paraná. Tenente Silvio Cordeiro é chefe da comunicação social do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Paraná. E Celso Mariano é especialista em trânsito, palestrante e diretor da Tecnodata, uma empresa de formação educacional para o trânsito. E você, perde muito tempo no trânsito? Mande aqui para nós a sua opinião sobre o trânsito na sua cidade ou até uma pergunta para os meus convidados. Pode ser tanto pelo 0800 643 7555 ou um e-mail no comapalavra@rtve.pr.gov.br. Se você quiser, pode sempre nos assistir ao vivo pela internet. É só você acessar o site, que é o rtve.pr.gov.br. E lembrando que também a Paraná Educativa passa na Sky, no canal 115 para todo o Brasil. Então mande aí a sua opinião de como está o trânsito na sua cidade, tá? Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Bom, se por um lado a redução do IPI ajudou aí as montadoras, a economia de uma certa forma, para as cidades, esse volume maior de automóveis assusta qualquer motorista, não? Vou começar com você, Celso. Assusta. E também, por outro lado, qual o cidadão, o trabalhador que não merece acesso a esse conforto? É extremamente difícil você convencer o cidadão comum de que não, você não pode comprar o carro porque já tem veículos demais nas ruas. Seria injusto, provavelmente. Mas o choque que esse aumento da frota provoca, sobretudo nos centros urbanos, nas grandes cidades, é realmente preocupante. A qualidade do trânsito despenca, cai muito, porque não há mágica, o espaço é limitado. As nossas cidades foram estruturadas de uma determinada maneira que não previa esse crescimento da frota. Então, o que nós temos é uma diminuição severa daquela mobilidade, aquele aumento de velocidade que a gente imaginava, né? Quando a gente compra o carro, já devia estar consciente que, bom, este meu carro na via significa um pouquinho menos de mobilidade para todo mundo, inclusive para mim, né? Inclusive para mim, para eu que estou investindo no carro. As soluções todas, eu acho que nós vamos acabar debatendo bastante isso aqui, tem que se voltar, essa é uma tendência da qual nós não temos como escapar, para as opções de transporte coletivo. A única saída razoável. Ou a gente alarga as ruas, aumenta o número de avenidas e vias disponíveis, ou diminui severamente o tamanho dos carros, ou faz o que é mais inteligente, que os países de primeiro mundo já descobriram, que é investir em soluções de transporte coletivo. Mas como conversávamos, né, professor? Professor Eduardo, Clóvis, antes a gente batia um papo, é preciso qualidade. Porque senão, que motivos eu tenho de deixar o meu Toyota Corolla, o meu Chevetinho, ou mesmo a minha moto na garagem e tomar um ônibus, um metrô ou qualquer outra solução? É um problema sério. Professores. Bom, muito bem, eu tenho só a acrescentar o que já foi colocado, é o seguinte, nós temos hoje uma crise que não é brasileira, não é de Curitiba, é de todas as grandes cidades do mundo, que é como deixar o carro em casa.
Porque o carro, todo mundo quer ter seu carro. Isso é uma situação de status, uma situação de poder. Eu tenho o meu carro. Não é só de comodidade, então? Não é comodidade, é uma questão de poder, é uma demonstração de status. E aí nós temos uma dificuldade. Quer dizer, como que nós vamos conviver com as cidades que foram estruturadas há 50 anos passados, que se previa um número menor de automóveis, e hoje nós temos um grande número de automóveis. Dois problemas: falta de planejamento urbano, que não previu uma situação dessa, e algumas cidades do primeiro mundo têm feito isso, de proibir, não é proibir, coibir o trânsito de veículos particulares. Londres tem um pedágio urbano. Se quer ir para o centro de automóveis, vai pagar tantos euros, pounds, ou reais. Isso inibe, de certa forma, porque pesa no bolso do usuário. Não sei se nós vamos ter que chegar a isso, mas eu acho que isso é mais inteligente do que fazer o que fez São Paulo. Ele quer colocar placa, dia que não pode, placa 1, 2, dia que não placa 2. Não é esse, porque daí o camarada vai ter 2 automóveis, com placas diferentes. Então, nós temos um problema, esse problema não adianta a gente condenar os administradores urbanos, a gente tem que condenar nós mesmos. Só que os administradores urbanos, e o doutor falou muito claramente, tem que pensar que o transporte coletivo é a única solução para isso. Só que nós temos um transporte coletivo, não estou falando de Curitiba, estou falando de qualquer cidade no Brasil, caro. Hoje, nós temos uma pesquisa da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que diz o seguinte, que a distância até 7 quilômetros, do meu local de trabalho até minha casa, eu tenho menos de 7 quilômetros. É mais barato de carro do que de ônibus, porque o ônibus é caro. E além de ser caro, ele é inseguro e ele é demorado. Então é claro que eu vou usar meu automóvel próprio. E uma outra coisa que eu não sei se vai chegar aqui na nossa discussão, a grande maioria dos automóveis tem um passageiro dentro, que é o motorista. Que é um agravante severo desse problema, né? Uma carona, por exemplo, deslocamento compartilhado, né? Carona solidária, amenizaria muito. Muito. Então, os problemas culturais, são campanhas, né, que explicam por são campanhas que têm que acontecer. Eu acho que falta uma campanha educativa para nós todos. Puxa, meu vizinho vai para o centro, eu vou levar ele. E na volta eu volto com o outro e acabou-se. Então nós temos que ter esse tipo de consciência, é uma coisa necessária. Por outro lado, já que nós, sem querer, falamos em trânsito, não houve nos últimos 30 anos investimentos em sistemas de transportes eficientes, nem do transporte coletivo e nem da infraestrutura viária. Então Curitiba hoje, já que estamos falando de Curitiba, tem um sistema viário muito complicado, faltam investimentos. Quando se faz uma linha verde e não se coloca nenhuma transposição em desnível, eu acho que alguma coisa está errada. Estou falando isso como engenheiro, como profissional da área de transportes. Acho que Curitiba tinha que ter um outro pensamento. E as pessoas às vezes falam, não, mas veja bem, o importante é que tem uma linha de alta velocidade. Não é velocidade, é de que a gente tenha menor tempo para deslocamento entre o local de origem e destino. Isso pode ser feito ou com o transporte coletivo ou com o transporte individual. Se o transporte coletivo é ruim, nós vamos para o transporte individual. Então, nós, usuários, estamos aqui hoje num debate, nós viemos aqui com nossos carros próprios. Ninguém veio aqui de ônibus. Exatamente. Desculpa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui novamente. Eu só queria adicionar algumas coisas que já foi falado, que tem um dado que eu acredito que seja bastante interessante, porque quando você pensa em transporte, em locomoção, tem dois dados, né? O engenheiro Raton vai concordar comigo, né? Tem a questão da distância, né? Que é fundamental, né? A partir de uma certa distância, compensa ou não compensa eu motorizar a minha locomoção, né? E um outro aspecto que é super importante é a densidade que eu tenho na cidade, né? A partir de que momento eu consigo oferecer um transporte coletivo, né? Que com pessoas pagantes e que
me dê sustentabilidade. Eu não consigo bancar um sistema de transporte coletivo em qualquer cidade do mundo, né, se eu não tenho passageiros. Né? Se eu não tenho passageiros, por dois motivos. Ou porque não interessa a eles pegar, porque muitas vezes sai mais barato eles pegarem o transporte individual, ou porque eu não tenho densidade. Eu tenho uma coisa muito estranha que acontece aqui em Curitiba, que é uma lástima, isso eu insisto, toda vez que eu falo sobre isso, eu insisto em dizer que não é culpa do planejador, mas sim da realidade que a gente tem. Né? Se você pegar os grandes eixos de transporte de Curitiba, as pessoas que habitam ao longo dos eixos, vamos ver se tem algum telespectador que me escute, que more nesse eixo, vai me dizer, né? Mas eu posso mostrar com números, a grande maioria das pessoas que moram ao longo dos eixos, com raras exceções, eles não pegam os ônibus expressos que a prefeitura coloca à disposição, a um alto custo. Então, se eu não tenho uma densidade mínima, se eu não tenho um carregamento mínimo nesse transporte, ele fica caro. Né? A passagem eu não consigo dividir entre um número maior de pessoas. É como uma sociedade qualquer, né? Se eu não tenho um número maior de usuários, como um condomínio. Se eu não tenho um número maior, um número mínimo de usuários, esse serviço vai ficar mais caro. Bom, eu dei esses exemplos porque a minha preocupação é muito, até por conta da minha formação, eu estou imaginando uma discussão também preocupada como a ocupação da cidade acontece, né? Para onde que ela está indo, para que áreas desse espaço metropolitano nós estamos indo e de que forma nós estamos indo. O que a gente observa hoje, a melhor maneira da gente entender essa ocupação é olhar a imagem do Google. Você vai ver que existem grandes vazios. E isso que eu estou dizendo não é novo. Isso a gente escuta. Quando eu me formei, a gente já era alertado para esse tipo de problema. Né? Você tem grandes vazios na mancha urbana. Porque quando a gente vem aqui no programa discutir, a gente, como cidadão, digamos assim, a gente estuda o problema, a gente conhece o problema, a gente vive em bairros de classe média. Né? Então, a gente tem uma visão particularizada da cidade. Agora, tem pessoas que não pegam engarrafamento, mas gastam 2 horas de transporte por dia. Por quê? Porque moram absurdamente longe. Mesmo em Curitiba, né? Não era um exemplo muito, muito evidente em São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente tem essa situação hoje em Curitiba também. E você mora desnecessariamente longe. Né? Mas por quê? Porque permite-se parcelar, permite-se ocupar, permite-se urbanizar essas áreas exageradamente longe. Então, isso fica muito caro. Isso não vai ter solução. Eu sou extremamente positivo, extremamente otimista em relação ao futuro das cidades, mas esse é um dos gargalos principais. Porque a estrutura urbana é uma coisa difícil de você mexer. Se você ocupou errado, o Raton falou, a gente tem ruas, tem sistema viário nosso que é antigo. Como é que eu vou colocar um sistema moderno, né, e muito mais denso, né, muito mais carregado, no mesmo sistema viário que é do início do século ou até mesmo anterior? Agora, Clóvis, essa urbanização mais distante, isso não é uma consequência, não é normal, assim, das grandes cidades? Mais ou menos, eu diria. Mais ou menos. Claro, ela tende a se expandir, porque hoje nós temos atividades que não existiam no passado. Né? São atividades novas, atividades urbanas novas que nós temos e que exigem maiores espaços. Né? Hoje nós estamos consumindo mais, nós temos um padrão de consumo mais elevado, o que eu entendo como positivo, pois a gente sempre tentou isso. Né? Quando a gente brigava por desenvolvimento, entre outras coisas, era um desenvolvimento econômico, né? Mais renda, mais consumo, e tudo isso implica também numa cidade mais espalhada, mas não necessariamente, ela poderia ser mais densa. Né? Ela poderia ser um pouco mais verticalizada, né? Não precisaríamos de grandes áreas. Eu nem vou falar da especulação imobiliária, acho que não é só isso. Isso é o de menos até hoje, né? Mas eu não precisaria ocupar áreas além de determinados vazios. Né? Eu tenho uma mancha na cidade, tenho vazios e tenho ocupações além disso. O exemplo mais clássico que a gente tem no Brasil é o metrô de Brasília. Né? Acredito que todos aqui conhecem, né? O metrô de Brasília é um exemplo clássico, né? Eu saio do plano piloto e transito por áreas rurais. É o único metrô do mundo, eu acredito, que passa por áreas rurais, né? Uma densidade quase zero, a um custo altíssimo. A ponto de hoje se pensar e abrir uma licitação não para manter o metrô, mas para dividir o prejuízo que ele dá. Né? Então, ele dá um certo prejuízo para o Estado, né? Então, o governo pagaria uma empresa, né, para essa empresa assumir o prejuízo, porque é uma situação absurda. Professor, vou lhe fazer uma pergunta. Curitiba precisa de metrô? Agora essa resposta você dá no próximo bloco, tá? Eu preciso chamar